Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? Prof, espero que todos estejam muito bem. Muita força aí, muito foco para conseguir estudar em casa, né? E o prof sabe que vocês vão conseguir fazer isso muito bem, né? Ninguém queria estar nessa situação, todo mundo quer voltar logo, né, para nossa vida normal, mas, né, precisamos usar, né, essa ferramenta que a gente tem da melhor maneira possível até que a gente possa voltar presencialmente todo mundo. Beleza? Bom, o prof espera que isso aconteça, né? É, o quanto antes, e eu tenho certeza que vocês virão para fazer um ensino médio com a gente que vai ser de excelência, com toda certeza, né? Vocês vão conseguir recuperar todos os conteúdos e aprender muita coisa ainda até o terceirão com a gente, tá? E o prof quer fazer parte disso com vocês. Então, se precisar de qualquer coisa, é só chamar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, beleza? A gente conversa e é isso aí. Ok? Tamo junto, então vamos para mais uma aula. Galera, nós vamos iniciar agora a matéria que está na apostila 4, ok? Nós já estamos praticamente terminamos, né, a apostila 3, só faltam alguns pontinhos de interpretação de texto que a gente tem feito na aula ao vivo, certo? E então vamos partir adiante aí, vamos para a matéria da apostila 4, né, que vai tratar sobre a estrutura e a formação das palavras, né, que é uma matéria extremamente importante para a gente saber, né, de onde vêm as partinhas que formam as palavras, por que a gente junta uma coisa ou outra, né, para a gente começar a compreender que dentro das palavras existem partes com significados diferentes que são usadas em outras palavras, certo? Então, nós vamos aprender como que as palavras se formam, como que elas se estruturam, ok? Gente, vamos começar com os slides, né, até que todo mundo esteja com a apostila certinho. Depois a gente vai para os exercícios lá. Ok? Fechou? Então, bora lá. Galera, nós vamos trabalhar, como você está vendo aqui no título, com elementos mórficos. Digam, elementos mórficos. Galera, mórficos vem de morfologia, que vem do estudo da palavra, estudo da letra. Alguns lugares falam palavra, alguns falam letras, mas o que forma a palavra. Tá? Então, elementos mórficos é o que forma, né, o morfema, e o morfema são essas partinhas dentro da palavra que tem algum significado, que formam as outras palavras também, ok? E nós vamos estudar justamente essas partes que formam uma palavra, ou seja, os morfemas ou elementos mórficos, beleza? Então, vamos lá. Galera, olhem para essa palavra aqui, ó, invivível. Veja esta palavra aí. Ela existe no dicionário? Se você procurar ela no dicionário invivível, você vai achar? Não vai achar. Por que não vai achar, Digão? Porque é um neologismo, é uma palavra inventada, certo? É uma nova palavra, neologismo. A gente inventou esse significado aí, essa palavra é diferente. Tá, e ela significa não se pode viver, né? Invivível. Por que você entende isso, mesmo que essa palavra não exista? Por que você consegue atribuir um sentido para ela se ela não existe, se ela não está no dicionário, não é uma palavra da língua? Mas você consegue entender. Por quê, gente? Você sabe que esse in no começo das palavras indica uma negação, que não acontece. Né? Porque se você fala assim, impossível, porque não é possível. Infalível, é porque não falha, não tem como dar errado. Sei lá, invisível, não dá para ver. Invivível, aí você vê esse vive aí que tem na palavra viver, vivendo, vivido, né? Que é do verbo viver, de vida, né? E esse evil no final aí, que forma um monte de palavra que indica possibilidades para a gente, certo? Então, você acaba juntando aí, para formar essa nova palavra, nesse neologismo, a gente juntou aqui pedaços de outras palavras que já existem na língua e que fazem sentido para a gente, certo? Então, esses pedacinhos que formam outras palavras e que têm algum sentido, você sabe que in significa negação, você sabe que vive vem de viver, você sabe que esse evil tem um significado de formar coisas com um significado possível no final, certo? Uma possibilidade. Juntando esses pedaços de palavras que existem em outras palavras, a gente forma uma nova. E aí você entende, beleza? Então, o que o prof está querendo mostrar para vocês é que os pedacinhos que formam as palavras, né, os morfemas que formam as palavras, eles têm sentido, beleza? Mesmo que não seja um sentido completo, né? É um sentido que precisa se unir a outros morfemas para formar uma palavra com sentido completo, beleza? Então, vamos ver esses morfemas aí, quais são, como eles funcionam, ok?
A definição é, galera, cada parte da palavra que possui algum significado é considerado um morfema. E os principais são o radical, que é onde se encontra o significado primário da palavra, que no caso do que a gente viu ali era o vive, né? Olhando aqui, ó, o radical seria o vive, que vem de viver. Então, a parte principal de significado vem daí. Esse seria o radical, certo? Aí depois vem o prefixo, que vem antes do radical, né? E altera parcialmente o sentido da palavra, então é o que vem antes do radical. Nesse caso aqui seria o in, né? O prefixo veio antes do radical. Pré, lembra de pré, vem antes, certo? E o sufixo é o que vem depois do radical e altera também parcialmente o sentido da palavra, né? Então, se você olhar aqui, seria o ível, o sufixo, é o que veio depois do radical. Tá? Então, o radical é essa parte que tem sentido, prefixo a gente coloca antes, sufixo a gente coloca depois. Esses são os principais morfemas, mas logicamente que eles vão se dividir em várias coisas possíveis, certo? Beleza. Vamos lá agora analisar cada um deles, né? Como é que funciona cada um, qual que é a explicação para cada um deles. O primeiro aí, que a gente vai ver, é o radical. Radical. Olha esse grupinho de palavras aí. Livro, livrinho, livreiro, livreco. O que tem em comum? Né? Olha a pergunta que está ali embaixo. Você reparou que há um elemento em comum nesse grupo? Né? Você reparou que o elemento livre, serve de base, né, para o significado? Você olhou para isso aí, você lembra de livro, em todas as palavras, certo? Esta partinha aí, que serve de base para o significado e se repete numa família de palavras, é o que a gente chama de radical. Tá? Então, ele é o elemento básico, olha a definição ali, ó, negrito lá, radical. Elemento básico e significativo das palavras, considerada sob o aspecto gramatical e prático. Né? É encontrado através do despojo, quando você vai tirando os elementos secundários da palavra. Então, quando você tira sufixo, tira prefixo, vai tirando, o que sobra ali naquela família de palavras é o prefixo, certo? Desculpa, é o radical. O que se repete na família de palavras é o radical. Exemplo, certo, certeza e incerteza. O que se repete nessa família de palavras aí? Certo, certeza e incerteza. É o cert, não é? Esta partinha que se repete numa família, que é o que a gente chama de radical. Então, vamos pegar uma outra palavra aí. Vamos pegar o radical mar. Vamos formar palavras com mar. Tem a maresia, tem o submarino, tem o marítimo. Quando você pega essas palavras, marítimo, submarino, maresia, tudo vem de mar, certo? Então, o que se repete nessas palavras? É o mar. Então, o mar é o radical dessas palavras, certo? Beleza? Então, aquilo que se repete numa família de palavras e que é base de significado, né? Ao radical vão se acrescentar prefixo, sufixo e coisas do tipo. Ok? Bom, essas coisas que a gente coloca antes e depois do radical, a gente chama de afixos. Afixos. E os afixos, eles podem ser prefixos ou sufixos, tá? Tanto o prefixo quanto o sufixo são chamados de afixos, porque eles são afixados, eles são juntados ao radical, beleza? Mas, se você coloca antes, vai ser prefixo. Se você coloca depois, vai ser sufixo, tá? Então, pela explicação aí, a gente coloca esses afixos para formar palavras secundárias a partir de um radical, né? Então, você vai juntando ali para formar outras palavras da mesma família, que tem o mesmo radical, né? Mas que tem alguns significados um pouquinho diferentes, né? Então, olha o exemplo que está aqui, ó, na segunda linha. Sabemos que o acréscimo do morfema mente, por exemplo, cria uma nova palavra a partir de certo, certamente, que é um advérbio de modo. Então, a partir do cert ali, se você coloca um sufixo, você forma uma nova palavra, né? Um advérbio nesse caso aí, certo? E aí também tem o exemplo do ar, né? Olha lá, de maneira semelhante, o acréscimo dos morfemas a e ar, a forma cert, cria o verbo acertar. Quando você coloca o a antes do cert e o ar no final do cert, você cria acertar, ou seja, você cria uma nova palavra que é um verbo colocando prefixo e sufixo, ok? Então, essas coisinhas que a gente acrescenta antes e depois são os afixos. Se for antes, prefixo. Se for depois, sufixo, ok? Veja os exemplos lá embaixo, olha lá embaixo. Temos os radicais ali no meio,
uma tabelinha antes com os prefixos, uma depois com os sufixos, né? Então, olha lá, inativo. Se você pegar o radical at, colocar o in antes e o ivo depois, você forma inativo, que é uma outra palavra. Se você pegar pobre, colocar o em antes e o esser depois, colocar um prefixo e um sufixo, você cria o verbo empobrecer, né? Se você pegar o nación, e colocar o inter antes, que é um prefixo, o ao depois, que é um sufixo, você cria internacional. Beleza? Que é uma outra palavra. Ok? Colocou antes do radical, que é aquela partinha que tem significado, prefixo. Colocou depois, sufixo. Ok? Beleza. Galera, e aí existem as desinências. Dentro do sufixo, tudo que você coloca depois do radical é sufixo. Tá? E aí, dentro dessa categoria dos sufixos, a gente tem o que a gente chama de desinências. Tá? Essas desinências, elas são elementos, né, terminais, que vêm sempre depois, que indicam as flexões das palavras. Né? E tem dois tipos, tem as desinências nominais e as desinências verbais. Então, como que os nomes podem se flexionar? Os substantivos, os adjetivos, eles podem estar no singular e no plural, e eles podem ser masculino e feminino, certo? Então, eles podem se flexionar em gênero e em número, que é o que está escrito embaixo aí, ó. As desinências nominais, elas indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural dos nomes, substantivos, adjetivos. A gente já aprendeu o que a gente chama de nome, tudo que for classe nominal, tudo que pode ter masculino, feminino, singular e plural. Beleza? Certo? Ok. Então, olha os exemplos aí. Aluno e aluna. Eu tenho o O para masculino e eu tenho o A para feminino. Isso aí são desinências nominais de gênero, né? Para marcar o gênero da palavra. Na frente eu tenho alunos e alunas. Eu acrescentei o S, que é a desinência de número. Digam, então, as desinências nominais, a gente só tem três. O para masculino, A para feminino e S para indicar o plural, o número. Singular não tem o S, é ausência de desinência daí. Tá? Observação. Só podemos falar em desinências nominais de gênero e de número em palavras que admitem tais flexões, como nos exemplos acima. Em palavras como mesa. Galera, existe o meso? Tem a mesa e tem o meso? Não, digam, só tem a mesa. Existe a tribo e o tribo? Não, só tem a tribo. E a tribo é feminina e termina em o. Opa, digam. Telefonema termina em A, mas é masculino, é o telefonema. Opa, digam. Então, isso daí não é desinência nominal. Tá, galera? Nessas palavras aí que não tem o ozinho para masculino e o azinho para feminino, esse o e esse a no final aí não é desinência nominal. Ele é outra coisa que eu já vou falar para vocês. Ok? Beleza? O e o a só vão ser desinências nominais quando existir a palavra com o para masculino e com a para feminino. Menino, menina, garoto, garota. Beleza? Se não existir, por exemplo, vamos pegar a palavra estudante. Existe estudanto e estudanta? Não, só existe estudante. Então, esse e no final aí nem poderia ser uma desinência. Né? Ele é uma outra coisa que a gente já vai chegar lá. Tá? Ok? Desinência de gênero, então, é só o e a quando tem masculino e feminino. Tipo gato e gata. Cachorro e cachorra. Beleza? Então tá bom. Aí tem outros exemplos, né? Não tem, e tem um exemplo final ali, galera, quando o S não é desinência de número, né? Olha lá. Já em pires, lápis, ônibus, não temos desinência nominal de número. Vocês viram? Nessas palavras que terminam com S, não tem como colocar outro S, tá? Quando você quer colocar plural nessas palavras aí, não dá para falar os pires, os lápises, os lápis, vários S. Não tem como, né? Essas palavras que terminam em S, a gente marca o plural só no artigo, né? Eu falo o lápis, os lápis, né? O ônibus, os ônibus. Né? Quando a gente tem plural nessas palavras terminadas em S, a gente não marca na palavra. Elas não admitem a desinência de número. Ok? E as desinências verbais, o que são? O que será? Como sobrevivem? Onde moram?
Galera, as desinências verbais, elas indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Porque os verbos podem se flexionar nessas quatro coisas, né? Eles podem estar na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. E também tem o modo. Pode estar no modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo e o tempo, que aí nós temos vários, né? O presente, o pretérito, o futuro, só que eles se dividem em vários tempos diferentes, certo? Então, tudo isso vai aparecer no finalzinho dos verbos ali. A gente consegue saber se o verbo está no passado ou no presente devido ao finalzinho dele. A gente consegue saber se está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular do plural pelo finalzinho dele, certo? Então, olha os exemplos aí. Compro, eu compro. Digam, eu compro é a primeira pessoa do singular, está no presente. Presente do indicativo. Eu compro. Isso. Tudo isso que você sabe é por conta daquele o ali, tá? O compras, tu compras. Ah, então, segunda pessoa do singular. Está no presente. Porque não tem nenhuma outra marcação de modo e tempo ali. Beleza. Compramos. Tem o mus, que marca que é nós. Nós. Primeira do plural. Digam, eu sei. Primeira pessoa do plural. Está no modo indicativo, tempo presente. Tu, vós comprais. Eles compram, né? Beleza. Ali em cima, a gente vê um monte de marcação de pessoa e de número. Agora, porque está tudo no presente. Agora, olha na linha de baixo. Comprava e compravas. Né? E depois teria a continuação. Galera, eu comprava, está no passado. Mas eu posso falar ele comprava. Eu posso falar ela comprava. Eu posso falar você comprava. Opa, aí não tem marcação de pessoa. Porque eu posso falar eu comprava, ele comprava. É em primeiro ou em terceiro? Por que que eu não sei, Digão? Porque não tem marcação de pessoa, Digão, aí. Aí complica a minha vida. Aí só tem. Eu sei que tá no passado, mas não sei se sou eu ou se é ele. Hum, porque não tem a desinência número pessoal, só tem a desinência modo temporal. Só marca o tempo. Agora, olha o outro. Olha o da frente, o último ali. Tu compravas. Ali eu tenho o vá, que indica que está no passado, e eu tenho o S, que indica que é o tu, igual o compras de cima ali, ó, tu compras. Certo? Então aí eu tenho as duas desinências, tá vendo que tem duas ali, ó, o vá e o S? Eu tenho a desinência que mostra para mim que está no passado, que mostra o modo e o tempo, e eu tenho o S que mostra o número e a pessoa. Eu tenho as duas desinências verbais, certo? Então, isso é estudar as desinências do verbo, né? O finalzinho ali para você saber em que pessoa está, número, modo e tempo, ok? Ali embaixo está escrito, tem uma explicação aí para isso, né? O ali é número pessoal, o vá é modo temporal, beleza? Mas o prof explicou aí para vocês tudo isso. Show! Show, diz. Galera, aí vem o que a gente chama de vogal temática. Galera, a vogal temática é a vogal que se junta, né, ao radical, preparando para receber as desinências, né? Nos verbos são três vogais temáticas possíveis. Galera, é o seguinte, para você saber qual é a vogal temática de um verbo, a gente só tem três possibilidades. Verbos terminados em ar, que são os verbos da primeira conjugação, verbos terminados em er, que são os verbos da segunda conjugação, verbos terminados em ir, que são os verbos da terceira conjugação, certo? Para você saber a vogal temática, é só você tirar o R e ver a letrinha que tem antes. Então, por exemplo, amar, falar, cantar. Se você tirar o R, qual que é a letrinha que veio antes? O A. Então, a vogal temática desses verbos é o A, desses que terminam em ar. Tá? Se você pegar os verbos terminados em er, romper, fazer, comer, beber, tudo isso aí, você tira o R e sobra o E. Né? O E é o final. Ó. Então, a vogal temática desses verbos terminados em er é o E. Ok? Se você pegar os verbos terminados em ir, proibir, falir, curtir, sorrir, tira o R, a última letrinha que fica é o I. Então, a vogal temática desses verbos é o I, certo? Então, olha os exemplos ali. O A, né, caracteriza os verbos da primeira conjugação. O verbo buscar, então, a vogal temática dele é o A. Né? Só você tirar o R ali, olhar antes do R e ver qual é a vogal temática. Para que serve essa vogal temática? Para eu formar outras palavras a partir dela. Então, olha a palavra da frente, buscavas. Galera, o radical é busque só. O radical é só até o C, tá? E
As desinências, como a gente acabou de ver numa outra palavra ali, é o vas, né? O vá mostra que está no passado, o s mostra que é para o tu, que mostra a pessoa. Mas por que eu tive de colocar a vogal temática ali? Eu tive de colocar aquele azinho. Porque eu não posso falar busquivas. Eu posso falar busquivas? Colocar só o radical e a desinência? Juntar uma na outra? Não dá. Eu tenho de colocar a vogal temática nesse caso, que é o A. Ok? Vamos ver de baixo. Se tiver terminado em er, o verbo como romper, né? O E vai ser a vogal temática. Galera, se você tirar o R e tirar o E, o que sobra antes é o radical. Rompe, rompe, rompe. É isso que vai se repetir na família de palavras, tá? Agora, olha o exemplo ali. Romper, rompemos. Eu posso juntar o rompe, que é o radical, com o mos, que mostra que está na primeira pessoa do plural? Posso juntar direto, né, o radical, a desinência? Não, porque senão ficaria rompemos. Tem como fazer isso? Não tem, por isso que eu tenho de usar a vogal temática do verbo ali no meio, tá? A mesma coisa no último exemplo lá, o proibir, você tira o R, aí a letrinha que veio antes é a vogal temática, que é o I. Se você tirar a vogal temática e ver só o que está no começo ali, é o radical, proíbe, é o B. Ok. Quando eu formo a palavra proibirá, proibirá, ele ou ela proibirá. Tem como eu juntar o proíbe até o B com o ra direto? Fica proibirá, proibirá, proibirá. Não dá. Eu tenho de colocar a vogal temática. Então, para que serve a vogal temática dos verbos? Para preparar o radical para receber as desinências, né? Para receber o que vem à frente, para conseguir juntar as duas coisas. Ok? Ok. E aí, galera, lembra que eu falei que eu ia falar para vocês que tem aquelas palavrinhas que tem o O para menino e o A para menina? Não tem? O aluno, aluna, menino, menina. Esse O e esse A, quando tem o parzinho, é desinência nominal, de gênero. Porém, nas palavras que não tem parzinho, aí essa vogal final é vogal temática nominal e não desinência nominal. Digão do céu, quanto nome, pelo amor de Deus. Galera, vamos com calma, beleza? A vogal temática nominal é o A ou o E, que vem no final dessas palavras, quando esses substantivos não têm um masculino e um feminino, tipo o carro e a carra, o livro e a livra. Esses aí não tem. Então, esse O final aí é vogal temática nominal. Casa, mala, sala. Existe o caso, o malo, o salo? Não. Então, esse A final não é desinência, é vogal temática nominal, tá? E lá no final, com o E, né? O gole, o presidente. Mas tem presidenta, Digão. Mas tem presidente com o? Tem o O e o A? Não. Então, esse E aí é vogal temática nominal. O sorte, ou é a sorte? A sorte, né? Então, essas palavrinhas terminadas em E, árvore, estudante, essas palavras terminadas em E também tem vogal temática nominal. Ok? Não é desinência de gênero. Não distingue gênero. Tá? Beleza? E aí chegamos ao penúltimo elemento, que é o tema. Diga o que é o tema. O tema é a junção da vogal, da vogal temática do verbo com o radical. Então, quando você junta o radical mais a vogal temática, você só tira o R, sobra o tema, tá? Então, olha o exemplo aí. Busca é o tema de buscar. Rompe é o tema de romper. Proíbe é o tema de proibir. É só você pegar qualquer verbo no infinitivo terminado em R e tirar o R. O que sobrar é o tema. Certo? Então vamos pegar lá. O verbo falar, você tira o R, qual que é o tema? Fala. O verbo fazer, você tira o R e fica fase. Esse é o tema, ok? Então, pegou o verbo no infinitivo, tirou o R, o que sobrou é o tema. Show? Show. E aí a última, que são as vogais e as consoantes de ligação. Galera, essas palavrinhas, né, essas letrinhas, desculpa, vogais e consoantes de ligação, elas surgem por motivos eufônicos, como está escrito aqui, ó. Eufônico, galera, é quando causa uma estranheza para ouvir. Às vezes você ouve uma palavra e você fala assim, nossa, que estranho, não entendi, o som não está certo. Quando isso acontece é porque ocorreu algum motivo eufônico, tá? E aí, para a pronúncia ficar certinha, ficar correta, dentro da possibilidade do português, às vezes a gente tem que colocar mais uma letrinha, ou uma vogal, uma consoante, só para conseguir juntar.
tá? Não é a vogal temática lá do verbo, como a gente viu, tá? Não é a vogal temática nominal, é uma outra vogal, uma outra consoante que a gente coloca só para dar liga, só para a gente conseguir juntar e a pronúncia ficar correta, tá? Então, olha o exemplo ali, parisiense. O radical é Paris, o sufixo é ense. Por que eu coloquei esse i ali no meio? Para não ficar parisense. Para não ficar parisense, eu coloquei um i ali no meio, que é uma vogal de ligação. Ela não tem nada a ver com radical, nem com o sufixo, eu só botei ali para o som ficar bom, tá? É igual o exemplo ali de baixo, ó, gasômetro. O gasômetro para medir a quantidade de gás. O gás é o radical, metro é o sufixo, mas eu não posso falar o gás metro. Não dá para unir assim, né? Ou o gás, vou pegar o gás metro ali para medir. É gasômetro, eu tenho que colocar esse oi como uma vogal de ligação, né? E assim como vários outros, né? Alvinegro, tecnocracia, paulada. Gente, imagina a paulada sem o L. Você junta o pau, madeira, com o ada, que é o sufixo. Aí fica pauada. Vou dar uma pauada em você. Ainda bem que existem as consoantes de ligação nesse caso, né? Imagina, cafeeira. Eu vou fazer um café lá na cafeeira. A gente coloca um T ali para ficar cafeteira, né? Para juntar. A chaeira. A chaeira tá tocando, a chaeira já tá quente. A chaleira, né? Inseticida, e assim vai, tá? Temos várias aí. A gente só coloca essas letrinhas para unir. Por isso que elas chamam vogais e consoantes de ligação. Só para dar liga no som. Ok? Fechou? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aí sobre a estrutura das palavras. E qualquer dúvida é só chamar o prof no WhatsApp. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.